Tô aqui pensando, nada como a paz dos 3 pontos. Eu sei que a situação ainda não é nada tranquila, mas chegar aos 27 pontos era fundamental. Mas tu viu, família? O Pedrinho, revoltado da vida ali com a arbitragem? Cuidado, hein, ô Pedrinho. Vamos falar que é os venenos, hein, irmão, que tu toma, hein? Mas nem tem como, né, família? O que esse cara fez, mano? O que esse VAR fez, principalmente, tá? Porque o Rezende quase arrancou a perna do gênio Felipe Coutinho. Chega aí, tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui um pouco da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá vendo aí? É isso que eu peço pra galera. Poxa, falei aqui do Pumita, Puma Rodrigues, o melhor lateral esquerdo da atualidade no Brasil, quem diria? E aí o Thiagão puxou a resenha. Eu não renovaria. O quê? Que é isso? Uma tsunami de mensagens aqui e todo mundo discordando do Thiagão. É isso, faz parte. Tu lembra aquela resenha do amigo que comentou aqui? Estou saindo do seu canal e tô pedindo pro grupo para todo mundo sair do seu canal. Por quê? Porque você está fazendo campanha contra o Verratti. Você entende a parada? É isso. Cara, a galera pode discordar de mim à vontade. Esse lance do Pumita, se você pegar aqui o vídeo das 7, vai lá e vê todo mundo discordando de mim. E faz parte, é isso. Vamos vida que segue, vamos que vamos. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque eu quero trazer aqui também uma visão do Garoni, né, sobre Pumita, Piton, interessante pra gente debater. Claro que já vamos projetar aqui esse jogo importante contra o Cruzeiro, até porque vocês também não ajudam, cara. Vocês têm que me ajudar, cara. Vocês sabem que eu tô numa ansiedade pra gritar, né, campeão, chegar nessa decisão. E aí a galera fica comentando aqui nos vídeos, me mandando mensagem no WhatsApp. Thiago, pode ser uma possível final aí contra o Cruzeiro, Thiago, então a gente tem que jogar bem, tem que performar. Não faz isso com o meu coração não, gente. Vamos pro jogo. É só lá em dezembro essa semifinal, mas vamos debater aqui trazendo o William, lateral titular do Cruzeiro, falando desse confronto contra o Vasco, já fazendo aquela pressão na arbitragem. E família, vou levantar aqui o assunto Verratti, trazendo outros pontos de vista, né? Como uma análise de números aqui, de um scout, né, falando sobre Verratti, e também o Garoni deixou a opinião dele na live de ontem, e eu quero debater aqui com vocês, porque assim, difícil, né? Difícil. Então chega aí que tem muita... o Alex da Sport TV, fez um comentário lá sobre o Diniz, Jardim, expulsão. Eu quero debater isso aqui com vocês também. Eu vou botar um nariz de palhaço. Porque assim, ô Alex, deixa eu te dar um conselho. Eu gosto, o Alex é bom, é um bom comentarista, foi um bom jogador. Mas a gente tem que tomar cuidado pra falar bonito, pra fazer cena, falar de justiça. Não, calma. Tem que baixar a bolinha, baixa a bola. Foi falar bonito e não é dessa forma, irmão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Deixa eu rapidamente falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. Se liga nessa capinha aqui, show de bola. E claro que você entrando no site aqui pelo nosso QR Code, utilizando o nosso cupom, e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Fecha com a Golcase, porque ela tá fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Então entra aí no site, você vai conhecer todos os produtos. Tem garrafa térmica, tem mochila, tem mala para viagem, bolsa térmica também, tem de tudo lá na Golcase. Você pode personalizar produtos oficiais do nosso Vascão, mas você também pode comprar em todo o site e utilizar aqui o cupom Família Vasco. Vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá aí a classificação. O Vasco nesse momento tem 27 pontos em 24 jogos, né? O Vasco agora tá zerado. Claro que a gente olha aqui, né, pro Internacional, tem um jogo a fazer, o Santos, o Galo tem 2, né? O Vitória não, o primeiro da zona tá com 24 também, e o Juventude, né? O Juventude tem que fazer um jogo. Mas assim, família, a vitória de ontem, ela foi muito importante, né? Porque dá essa gordura aí pro Vasco. Nesse momento aqui, 5 pontos, né? Isso faz uma diferença, entendo, até pra questão psicológica, né? Porque, você entra numa partida, perde, os caras ganham, você tá na zona. Isso traz uma carga emocional, na minha opinião. Por isso que, assim, cara, o que o Vasco fez em 2023, aqueles jogadores
porque sustentou essa pressão. Em diversas partidas o Vasco entrava em campo com essa pressão psicológica, né? E o Vasco ficou na Série A. Então o ideal não é passar por isso, então 5 pontos aqui de diferença. E se você olhar para as próximas partidas, na verdade a próxima rodada, quero dizer que o Vasco sim tem um confronto muito difícil contra o Cruzeiro, às 6h30, mas assim, o Vitória... Cara, difícil o Vitória conquistar aqui um bom resultado com o Grêmio, contra o Grêmio, fora de casa, até porque o Grêmio também tá nessa briga. Juventude e Internacional, não sei se o Ramon Dias já vai, né, comandar o Internacional, um jogo difícil aqui pros dois. O Internacional tá nessa briga como Juventude. E o Fortaleza, né, aqui contra o Sport, que nesse momento tá com 18 pontos, mas tem tudo para ganhar e chegar a 21, né? Então assim, família, gordura... Importante essa vitória, e a gente estava projetando esses 4 jogos, né? O grupo da morte que eu defini aqui, esses jogos contra Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Eu pontuei que 6 pontos estava de bom tamanho, e nesse momento o Vasco tem 4 pontos conquistados, né? Ganhando do Cruzeiro no sabadão, aquilo que parecia impossível. Tô confiante, né, família? Mesmo sabendo que o Cruzeiro é complicado, é um time difícil, né? 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates fora de casa. Então, se a gente ganhando, eu tiro da cabeça essa parada de zona de rebaixamento. Tiro mesmo. Tô iludido? Não, ganhando do Cruzeiro, eu esqueço isso. Deixa eu ser feliz, família. E minha calvície vai dar uma acalmada. É isso. Temos que ganhar. Seguindo aqui a nossa resenha, quero destacar os números aqui do Carlos Cuesta. Tá aí, 90 minutos. Foi sim uma assistência. 3 cortes, 1 interceptação, 2 desarmes. Duelos vencidos, 7 de 10. 90% de acerto no passe. Dribles completos. Nenhum drible sofrido. É isso. Joga demais, hein? Joga demais. Que contratação do Vasco, realmente um zagueiro que passa muita confiança em família. Dessa vez a galera aí acertou, né? Vamos destacar, claro, o trabalho do Admar, que apareceu ontem na coletiva, né, para falar da arbitragem, mas, cara, muito bom jogador. Eu acho que o duelo de ontem, eu nem destaco tanto o duelo de ontem pela questão da expulsão, né? E aí o Bahia abdicou de jogar. Não tentou jogar, o Vasco conseguiu, claro, mérito do Vasco também, de pressionar, de ficar com a bola, né? Coisa que não conseguiu fazer ali na reta final contra o Ceará. Acho que poderia estar com mais 2 pontos aí, né? Infelizmente acabou sofrendo aquele gol na falha do PH. Mas a partida contra o Flamengo, né? O Cuesta foi muito bem. E ontem, claro, dentro dessas condições, também. Agora tem um jogo importante, vai encarar um outro ataque muito forte, né? Um atacante que vive um excelente momento, que é o artilheiro da competição, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem um zagueiro que realmente passa uma confiança. Agora a gente torce também pro retorno do Robert Renan e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu aproveitar o gancho que ia falar no final do vídeo, mas eu falo agora, né, família? Tá aqui, ó. A página Plantão Vascaíno destacou. Eu vi também essa postagem na rede social dele, focado, sem poder treinar no gramado, porque está seguindo protocolo de concussão. O zagueiro Robert Renan tem feito trabalhos na academia para ficar apto para o jogo contra o Cruzeiro. Eu não vi, assim, ninguém falar que ele vai poder jogar por causa desse protocolo. Eu destaquei aqui uma informação do Fábio Azevedo, vocês podem me ajudar aí nos comentários, de repente a galera assistiu no Pedrosa, no Flávio Dias, que ele tá apto a jogar, ele pode jogar, mas o Fábio Azevedo falou que ele ia ficar fora, né, dessa partida aí contra o Cruzeiro. E aí também não sei se é uma questão de ritmo, não tá podendo treinar, de repente pode jogar, mas o Diniz vai segurar porque ele não trabalhou, né, essa semana, mas assim, a gente torce pelo retorno dele para formar essa dupla aí com o Carlos Cuesta e aumentar o nível da nossa linha de 4 ali atrás, né, família? Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu destacar também aqui o Barros mais uma vez. Thiago, tu só sabe falar do Barros, tá apaixonado? Tô apaixonado pelo Barros. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui em relação ao Barros foi o comentário do Andrés Gomes, né? Tá aqui, ó. Você joga muito. Você tem alguns tanques de oxigênio. Cara, isso me chamou a atenção porque o jogador que tá ali, né, dividindo o campo com ele, um companheiro de equipe, tem esse olhar pro Barros. Então o cara mesmo deve comentar, que isso? Esse moleque tá correndo muito, só um pitbull, ele pega demais e realmente traz essa dinâmica pro Vasco, essa proteção aí pra defesa do Vasco, tá jogando muita bola. Falei com vocês aqui, né, no nosso vídeo de pós-jogo, eu acho, torço muito pelo Cuesta, torço muito pelo Robert Renan, o próprio Andrés Gomes, não acredito muito no Thiago Mendes pela condição física, mas nesse momento, até porque, né, também jogou mais, mas nesse momento, sem dúvida, a melhor contratação do Vasco na segunda janela.
tá jogando muita bola. E só jogo pegado. Botafogo, Flamengo, o Bahia ontem, beleza, teve a expulsão, mas tá muito bem o Barros, família. E lembrando que o Cruzeiro, né, tentou a contratação desse jogador, ainda bem que o Vasco não aceitou. Vamos seguir aqui, rapidamente, pra gente falar sobre arbitragem, mas antes eu quero destacar esse comentário aqui do Alex. É bem rápido, olha só. Falar uma outra coisa. Mas você pode falar. Pode. Eu vou falar outra coisa que o Diniz falou, que foi sobre o negócio da expulsão lá atrás do Léo Jardim. Eu concordo com ele que outros goleiros deveriam ser punidos. Exato. Eu não concordo com ele, como se daí por causa dos outros não serem punidos, o Léo também deveria ser aceito. Então aquela decisão do Fabrício foi acertada. Também e o que é acho. certo nós não podemos encobrir como se fosse errado. Exato. Então só isso que eu queria falar, porque é um negócio que não... só eu fui lesado. Você foi lesado, mas foi justo naquele momento. Exato. Que isso, Tiagão? Tá maluco, pô? Depois de ouvir isso aí? Cara, eu gosto do Alex. Alex é um bom comentarista, gente boa. Mas eu não entendi. Justiça. Ele falou de justiça. A expulsão do Léo Jardim foi justa? É isso mesmo? Aí o Ronaldo ontem, determinado jogador, goleiro ali, aqui. Não toma um cartão, não é expulso. Não é culpa do árbitro, que acertou contra o Léo Jardim. Mas essa galera aí, ainda é culpa dele. Ué, então como é que isso tem justiça? Isso é justo? Só o Léo Jardim ser expulso? O critério só funciona para o Vasco do Léo Jardim. Cadê a justiça nisso? Cadê a justiça? Seu comentário não faz sentido nenhum. Até porque o Diniz fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso. O critério só vai funcionar contra o Vasco? Esse é o ponto. Porque não adianta você expulsar o Léo Jardim e falar de justiça. Isso aconteceu com o Ronaldo ontem. O Ronaldo tomou cartão? O Cássio toma cartão? O Everton toma cartão? Não toma, então não tem justiça. Você não pode falar de justiça. Justiça em hipótese nenhuma. Isso não é justo. Ele não acertou com o Léo Jardim. Ele não acertou. Ele errou. O que acontece no futebol é o quê? Acréscimo. Não dá pra falar em justiça quando um goleiro é punido. Isso não é justo. Isso não é justiça. Mas aí, família, o Pedrinho, né, reclamou com o árbitro lá da partida. Inclusive eu peguei aqui, ó. O SBT fez essa postagem aqui, o que ele falou para o árbitro. Tá aí, ó. É uma vergonha o que você está fazendo aqui dentro. Não vou sair daqui, tira a mão de mim. Ele não vai passar sem me ouvir. Você tá né? Pode pôr no relatório, pode me relatar. Tá aí, porque foi um absurdo, né? A gente tá vendo aí alguns torcedores do Bahia reclamando da arbitragem. Não pode, cara, não pode, não faz isso. Eu sei que poderia acontecer comigo, com o meu time, eu tá aqui também com esse comportamento, mas ontem foi um absurdo. Né? Porque muita gente tá falando da expulsão do Jean Lucas, cara, que aí é um debate. Nesse programa mesmo, o PC falou que não expulsaria. O Alex já falou, não, sai pra expulsão. Ele é jogador. Ele entende que não teve assim, mas ele foi irresponsável. Porque ele faz um giro assim, né? Ele armou aquele braço, não precisava estar armado, segundo o Alex. Então gera um debate, não foi uma expulsão absurda, não foi. Agora, o lance do Rezende e do Sanabria, aí estão falando também do lance do Barros para cartão amarelo, ele tava com a mão aberta, não foi cotovelo. Foi uma mão, ele foi proteger e pegou no rosto do cara. Quantas vezes a gente vê isso aí, o cara toma cartão amarelo? Não foi pra expulsão. E estão reclamando também do lance do David. O Gilberto deu um soco no David. O David deu uma mãozada. Então tem que expulsar os dois. Se for assim, não teve, né? O Bahia não foi prejudicado. Não pode criar essa, né, narrativa. E aí o Pedrinho, com os venenos que ele toma, perdeu a linha, né? E foi reclamar ali com a arbitragem. É isso, o Vasco foi prejudicado. Ainda bem que o Vasco conseguiu os 3 pontos, família. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente falar um pouco... Na verdade não, família, eu tô esquecendo aqui de falar sobre o Pumita. É isso mesmo. Deixa eu passar esse corte aqui do Garone, falando da opinião dele sobre Pumita ou Piton como titular. Olha só. Então, banco pro nosso Pumita, nesse momento, é Puma, tá? Nesse momento, o titular da lateral esquerda do Vasco, pra mim, é o Puma. Porque qual é o grande problema do Piton e do Puma? Defensivamente, correto? Sempre foi. Quando os dois eram titulares, um na direita e outro na esquerda, inclusive. E qual era o grande mérito do Puma e do Piton? A fase ofensiva. O Piton, nos últimos jogos, vinha, né? Indo mal defensivamente e ofensivamente. O Puma melhorou defensivamente, melhorou bastante contra o Flamengo, jogou muita bola, muito bem ele marcando pelo setor, mesmo jogando torto. E o Puma, como sempre foi ao longo da carreira, continua sendo um cara decisivo ofensivamente. Forte nesse jogo aéreo, a gente falou sobre isso outro dia. O Puma é alto, o Puma tem força física, tem velocidade, não tem por que ele ser ruim defensivamente. E ele melhorou muito defensivamente desde a chegada do Diniz. E continua sendo importante ofensivamente. Muda a característica do time? Muda. Porque sem o Piton, o Vasco perde profundidade pela esquerda. Então você perde aquela jogada de linha de fundo que você tinha com o Piton. Mas nesse momento, o Piton não vinha fazendo grandes jogos e o Puma tem feito bons jogos, bem além do gol, tá?
bem além do gol. E melhorou muito defensivamente. Eu acho que se o Piton voltar, é banco. É um banco permanente? Não. Mas você gera uma disputa que antes não tinha. E nesse momento, para mim, é Puma titular e Piton no banco. Tá aí. Antes de falar sobre essa visão do Garone, eu preciso falar sobre o assunto renovação. E aí só separei aqui um comentário, porque, como eu disse, todo mundo discordou de mim, né? Pelo menos o que eu vi, que eu consegui acompanhar e dar o coraçãozinho ali. Thiago, não renovaria o contrato com o Puma? Espero ter entendido errado. Aí, família, vocês acham essa minha opinião é uma visão absurda? Porque eu não consigo entender dessa forma. Por isso que eu falo, eu também comento assim, futebol é momento. Então, pelo momento, claro que muita gente vai entender o que eu tô falando aqui como um absurdo. Só que não é o caso, não é o caso. O Pumita, ele vem o quê? De 4 boas partidas e assim, jogos pegados, né? Porque ele até entra contra o Botafogo e vai muito bem na semifinal, né? Que o Piton machuca, Flamengo, não foi mal contra o Galo, Ceará também não foi mal, de fato, vem numa boa sequência. E aí, por esse motivo, quando chega um cara aqui e fala que não renovaria, isso, né, gera um debate, isso é um absurdo, só que eu não vejo dessa forma. Porque até então, eu tenho certeza que o meu amigo Daniel, que brincou dessa forma comigo, no jogo contra o Mirassol, por exemplo, que o Pumita até foi importante na frente, dando uma assistência e fazendo gol, mas também errou ali no terceiro gol, né, uma afubazada do Piton e também do Pumita, que deixa o cara aqui sozinho, com certeza você estava falando. Não pode, esse cara não pode jogar no Vasco. Se você pegar um recorte do Pumita no Vasco, essa é a narrativa. Esse cara não pode ficar no Vasco. Mas, né, agora, com essa sequência, de 4 a 5 jogos na lateral, a galera levanta essa renovação e estão achando a minha visão aqui um absurdo. E eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas eu levantei um ponto aqui também no nosso vídeo. Eu falei, cara, ele ficando, ele renovando, também não vejo. É uma opinião de uma passagem dele no Vasco, né? A gente está analisando aqui de forma geral, não somente o momento, tá? O momento você renova. Só que é o que eu falei, é uma decisão que ela não é fácil. Não é uma decisão fácil, porque o cara vai querer uma valorização, vai querer tempo de contrato, né? E aí eu até citei o exemplo aqui do Flaco Lopes, né? O Pumita não é tão velho assim. Então o Flaco Lopes que chegou, contestado, não presta, não serve, vende e hoje é uma referência. De fato, com o Diniz, o Pumita pode se tornar essa referência, mas também não. Pode ser o que ele foi na maior parte no Vasco. Um lateral frágil, defensivamente, né? Que muita gente já cobrou a saída dele lá em 2023, quando surgiu um rumor para o Palmeiras, né? Vende, não presta, Avenida Pumita. Não fui eu que falei isso. Esse apelido, Avenida Pumita, não foi o Thiagão. Então eu tô analisando com o pé no chão. Ele fica, renovação, beleza, vida que segue, não acho nenhum absurdo. Agora, não renovar, também não acho. Também não acho. Tem esses pontos aí. Não é uma decisão simples, fácil, como a galera tá tratando aqui, por causa de um recorte, né? De uma amostra pequena, que é o Pumita jogando fora da posição dele, e sim, jogando muito bem. Então não acho uma decisão simples assim. A galera vai, renova, passa a jogar mal, essa mesma galera que tá aqui falando que é uma absurda a opinião do Thiagão, vai estar criticando. E depois vai estar eu aqui passando um pano pra ele. Certeza que isso pode acontecer. Não torço pra isso, mas pode acontecer. Então, assim, não é uma opinião absurda. Em relação à titularidade, família, do Pumita, cara, tem pontos positivos e tem negativos, tá? O ponto positivo é a defesa. Ele realmente está muito bem defensivamente, está passando uma segurança, está sendo uma arma forte ali nessa bola aérea, né? Quase fez gol contra o Flamengo, fez gol ontem, então de fato ele tá tendo bons jogos. Mas eu entendo que ele prejudica um pouco, e aí não é uma culpa dele. Prejudica um pouco nessa saída de bola, e o Vasco está sendo pressionado nesse sentido, porque quando você toca a bola no Pumita e você não tem a opção no meio campo, né? Por ele ter a perna direita, ele não consegue esticar o campo aqui. Ele não consegue fazer esse passe em profundidade quando ele está pressionado. Então o que ele faz? Ele volta no zagueiro e aí já tem a pressão que dificulta essa saída de bola pela perna dele, né? Não ser a dominante ali pelo lado esquerdo. Isso, se você observar, é um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Principalmente nesse tipo de jogo contra o Cruzeiro, que é um time que você não pode errar. Porque é um time totalmente diferente do Bahia. O Bahia foi a primeira vitória do Vasco, né? Um time na parte de cima da tabela. Mas não está num bom momento, né? A gente pontuou aqui que o Bahia não vence no Campeonato Brasileiro agora, né? Contando com o Vasco, 4 jogos, 5 jogos, por aí. Mas foi uma grande vitória, né? Foi uma grande vitória. O Bahia, por exemplo, empatou com o Ceará fora de casa. Então a gente tem que ter essa visão e a questão de alongar o campo também, de chegar no fundo e aí tentar de alguma forma, né, potencializar o nosso centroavante. Ele não consegue fazer isso. Então eu acho que tem pontos positivos,
pontos negativos. Mas sim, futebol é momento. Eu falei aqui um outro dia que voltaria com o Lucas Piton. Mas como o próprio Diniz falou que o Pumita tá muito bem, então, né, time que tá... Um jogador que tá bem, você não mexe. Mesmo colocando esses pontos aqui, porque realmente vem de bons jogos, né? Eu posso mudar a minha opinião em relação a essa titularidade aí, mesmo entendendo que tem pontos positivos, pontos negativos. Família, vamos resenhar aqui agora sobre Pablo Verratti, vamos reagir aqui juntos, e também o lateral, do Cruzeiro, pra gente finalizar mais essa resenha. Olha só. O Vasco joga melhor com ou sem Verratti? Eu mergulhei nos dados para tentar achar a resposta dessa pergunta e eu acho que a conclusão vai te surpreender. Eu sou Bruno Pet e se você curte conteúdo analisando o jogo com profundidade, já me segue aí. Depois da chegada do Fernando Diniz, o Vasco melhorou ofensivamente. Troca mais passes, cria mais chances, as chances são de mais qualidade e a média de gols aumentou de 1.2 para 1.5 gols por jogo. Mas não se pode dizer o mesmo do Verratti. Se antes ele tinha marcado 15 gols em 25 jogos, ficando com uma média de 0.6 gols por jogo, depois da chegada do Diniz ele fez só 9 gols em 24 jogos, caindo a média para 0.38. Ou seja, ele precisa de bem mais tempo em campo para conseguir fazer um gol. E com essa queda de produtividade, a importância do atacante argentino para o time cai também. Se antes ele concentrava a grande maioria dos gols do time nele, marcando quase a metade dos gols do time, agora essa marca diminuiu para só 25%. Mas então será que o time passou a procurar menos ele em campo? Será que essa queda de produção dele tem a ver com o estilo de jogo do Diniz? E os dados mostram que não necessariamente. Pelo contrário, ele recebe até mais passes em média por jogo e o número de finalizações praticamente não se alterou. Mas é quando a gente olha pro coletivo que as coisas começam a ficar mais claras. Se no número de finalizações nada muda, sem o Verratti em campo, o Vasco precisa de menos tempo para fazer um gol. Se com o Verratti o Vasco consegue marcar um gol a cada 55 minutos, sem ele precisa só de 33 minutos. Claro, a amostragem é pequena, afinal ele ainda é titular absoluto do time e jogou 91% dos minutos com o Fernando Diniz. E assim, pra mim, ainda continua sendo muito mais um caso de má fase de atacante do que falta de encaixe no estilo de jogo. Mas a pergunta que fica é, será que por causa disso vale a pena abrir mão do maior artilheiro do Brasil no ano? Comenta aí. O momento do Verratti não é positivo. Se a bola com ele não tá entrando, se ele tá gerando pouco jogo, não tem por que você insistir. Eu acho que nesse momento não é bom pro Verratti, porque ele tá cada vez mais se indispondo com o torcedor, e é um cara que sempre teve carinho do torcedor. Hoje, se o Verratti não tivesse em campo hoje, qual seria a diferença na forma de jogar do Vasco? Qual seria o impacto? Ele praticamente não participa do jogo. Não tem participado. E não tem nem ganho as bolas aéreas que tem ido. Então, assim, ele não tá bem no que ele normalmente é bom. Não dá pra cobrar do Verratti que ele pega a bola, sai driblando, faça o pivô, porque nunca foi característica dele. Agora, o que dá pra cobrar do Verratti? Capacidade de finalização. Mas isso ele também não tá bem. Hoje, sem o Ryan, mas hoje que eu digo é nesse momento. O Vasco tem mais opções do que tinha antes. Tem o Andrés Gomes, você tem o Nuno, você tem Ryan, você tem Coutinho, você tem o David. Então você tem um leque de opções maior. Pro Verratti não é nenhum crime ele ficar no banco. E vai entrar no segundo tempo com uma arma ali que talvez vai decidir. Talvez para ele, esse momento no banco, seria até positivo. Que aí, beleza, o time entrou, resolveu sem ele, tá resolvido. Ele saiu, o time não tá indo bem, não tá resolvendo, tá precisando de gol, só consegue fazer chuveirinho, aí é o jogo dele. Então acho que não é nem questão de pensar em preservar o Verratti, não, acho que é pensar no coletivo, pensar no bem do time. Hoje o Verratti não tem produzido, não quer dizer que ele seja inútil. Quer dizer que nesse momento ele não pode ser titular. Como acontece com vários jogadores. Não é nenhum demérito você ser reserva. É ruim quando você tá jogando muita bola e é banco, mas não é o caso do Verratti, infelizmente. A ideia de jogo não muda. Família, antes de pegar, a gente reagir aqui o William, lateral do Cruzeiro, só vou destacar aqui um comentário que eu vi nesse vídeo, que eu passei primeiro aí do Pet, né? Ele disse o seguinte, ó, o Vasco não abriu mão do Coutinho quando não estava rendendo como agora. Então não deve abrir mão do Verratti. Alguns gols são possíveis pela movimentação dele, que atrai a marcação e gera espaço. O Vasco sem ele fez 6-0 no Santos, que vinha mal. Então isso influencia muito nas estatísticas. É importante uma análise qualitativa. Tá aí. E de fato, né, por isso que eu deixei aqui para ler esse comentário, né, tem essa comparação, ela é injusta a partir do momento que a amostra é pequena, né, do Vasco sem o Verratti e uma quantidade de gols que não é comum, né, 6-0 ali contra o Santos. Mas você viu o detalhe, né, ali o Garoni fala com muita propriedade, com muita qualidade, tem o dom da palavra, coisa que o Thiagão fica aqui gritando, berrando, né, para falar do Verratti, mas basicamente é tudo que eu falo. Aqui o Garoni falou. Mas tu viu quando a análise ali dos números, do scout, fala que ele jogou 91% 2 minutos com o Diniz. E aí o amigo que fez aqui a comparação, né, com o Felipe Coutinho, só que tem um detalhe.
tem um detalhe importante nessa situação aqui de abrir mão. Quando você fala do Felipe Coutinho, você tem que entender a característica dele, sabe? E é um cara que precisa de jogadores de mais recurso, de velocidade na frente, para que ele possa render. Né? Assim como eu cito aqui o exemplo do Matheus Pereira no Cruzeiro, que não estava rendendo no início do ano e passou a render depois que o time ficou equilibrado. Christian, Wanderson e Caio Jorge na frente. O Diniz, por vários momentos, jogou com o Matheus Pereira, Dudu e Gabriel. Um time pesado, um time lento, um time sem bola, né, não tem pegada. O Cruzeiro fez a 7ª pior campanha, né, do Cruzeiro, do Mineiro, esse ano, não classificou na Sul-Americana, e depois disso o cara começou a render. Esse camisa 10. É o caso do Felipe Coutinho. Se você não colocar as peças, né, ter as peças, cara, esquece, Coutinho não vai render. Assim como o Matheus Pereira não estava rendendo. No caso do Verratti, é diferente. O time qualificou, a bola fica no comando de ataque, mas o Vasco não consegue acionar. Quando ele precisa dos movimentos, ele não faz. Quando ele precisa de um gesto técnico, ele também erra. Então, a gente precisa entender essa comparação. Hoje não é uma questão de abrir mão, é de entender o momento. O momento não é legal. O momento não é bacana. Então, o Verratti deveria ficar no banco. Para justamente acontecer o que o Garoni e eu falei aqui, né? Testa. Vamos ver como é que o Vasco vai se sair sem ele. Não foi bem, a coisa não fluiu, você volta com ele. Simples assim. Vou continuar com a minha opinião. Hoje o Verratti, e eu venho mudando a minha opinião, hoje o Verratti é muito banco do Vasco. Ele é muito banco do Vasco. Vamos acompanhar aqui o Cruzeiro. Acho que desde o início do ano a gente vem mostrando o que o professor pede pra gente na semana e tem sido basicamente, claro que muda algumas coisas de confronto para confronto, mas é mais ou menos a mesma coisa, é se dedicar ao máximo, a intensidade está lá em cima, como tem sido em todos os jogos. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, então vai ter muitas dificuldades, mas a gente está trabalhando em cima disso e tenho certeza que todos os jogadores vão fazer o seu melhor para que a gente conquiste nosso objetivo. É quase que um consenso entre analistas, comentaristas, torcedores, que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro disputam o título. Você vê dessa forma também? Cara, eu procuro, obviamente que tá brigando na parte de cima da tabela é muito bom, mas eu procuro pensar mais jogo a jogo, porque, cara, eu já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter humildade, brigar jogo a jogo e lá no final do campeonato a gente vê o que vai acontecer. Ô William, tem um detalhe importante no Cruzeiro que é a bola parada, né? Ela leva um perigo ao adversário e isso é ensaio, é treino, é repetição. Eu acho que essa é a ideia, mais ou menos. Verdade, a gente trabalha muito isso, às vezes até discute no treinamento, porque acaba que a gente treina bastante. Mas a gente tem o Barros, o Wesley que ajudam bastante a gente. Eles passam todas as situações que podem acontecer no jogo, isso no treinamento e também em vídeo. Então, cara, quando a gente entra em campo, a gente entra sabendo o que vai acontecer e quando a situação acontece, a gente já está preparado. Então, espero que seja assim até o final do campeonato. A gente falou agora há pouco sobre os candidatos ao título, né? Depois do Vasco tem o Flamengo e tem uma série de jogadores pendurados, né? E o jogo contra o Flamengo é um jogo muito importante, é um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho com muita atenção. Tem gente falando que o Gabigol forçou o cartão porque queria fazer questão de estar nesse jogo contra o Flamengo. Como é que é a cabeça pro jogador, para esses que estão pendurados, mental, para poder ir para um jogo contra o Vasco? Vai com tudo? Vai buscando a vitória ou não? Tem a preocupação de perder um jogo importante na temporada também, que pode ser um divisor de águas? Cara, eu acho que não. Acho que nossos jogadores que estão pendurados vão tentar fazer o seu melhor no contra o Vasco, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, então se caso perder algum jogador, tenho certeza que o que entrar vai tentar fazer o seu melhor. Mas a nossa maior preocupação, acho que não é nem isso, acho que a nossa maior preocupação é até ruim falar isso, mas é a arbitragem, porque nos últimos jogos a gente acabou tomando alguns cartões desnecessários, algumas faltas que poderiam ver no VAR, não viu. Então, cara, pra mim, eu acho que até é um pedido à CBF que coloque um árbitro que realmente consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como a gente não quer ser beneficiado, então a gente só quer que eles façam um trabalho justo e que o principal seja o espetáculo e não o árbitro. Me empolguei, família. Acabei falando pra caramba, esse vídeo deve ficar gigante, né? Depois eu me aprofundo aqui no time do Cruzeiro, o time que o Vasco pode enfrentar no sábado. Só queria destacar aqui mais uma parte da entrevista, que ele fala o seguinte, ó: só vai ser final contra o Flamengo se a gente ganhar do Vasco. Então a nossa primeira final é contra o Vasco, né? Então, assim, jogo difícil. Eu entendo que o Vasco tem totais condições de ganhar do Cruzeiro dentro de casa, como a galera comentou comigo, né? Pode ser uma final aí da Copa do Brasil. E é isso, família. Eu espero que... Eu sei que, né, isso não vai acontecer, não vai de forma nenhuma, mas eu gostaria muito de ver esse Vasco contra o Cruzeiro, cara. Eu acho que a gente tinha uma possibilidade maior de vencer os jogos,
de mudar também a fase do nosso artilheiro, de segurar um pouco, de entrar no decorrer das partidas e aí ser decisivo, conseguir marcar, tirar essa urucubaca dele. Mas eu gostaria muito de ver um ataque com Nuno, né, o Coutinho de meio armador, Ryan e Andrés Gomes contra esse time aí do Cruzeiro. Mas até por essa questão da bola aérea aí do Cruzeiro, segundo a pergunta aí, né, é uma arma forte do Cruzeiro, o Diniz vai justificar a entrada do Verratti também nesse sentido, porque ele já falou que ajuda, né, nessa bola defensiva. Mas em termos de força, de velocidade, de qualidade e até de fase, né, cara, o Verratti tinha que ficar no banco nesses jogos aí, contra Cruzeiro e Palmeiras. Fui!